Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e começamos o nosso bate-papo semanal. Eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia e é muito bom tê-lo aqui comigo. E peço desde já, inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe. Ajude-nos nesse trabalho. Dando sequência na questão filosófica do Espiritismo, né? A gente está lá com o Espiritismo e filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco da questão do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e obtereis. E diz o texto, essa leitura nos traz a seguinte mensagem: E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, orai ao Pai em secreto. E ao Pai, que vê e o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário e antes até que vos peçais. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos dos 5 ao 8. Nos diz o texto: se tiverdes algo contra alguém, perdoa-lhe, senão a prece não será agradável a Deus. Nossa! Como Deus é ruim, né? Será que ele não vê que eu ainda sou um principiante nessas questões de vivência? Pois é, e é exatamente por isso que nos promove com os ensinamentos. Jesus veio trazer isso, né? E fazendo um paradoxo aí, somos como crianças que ao cair, vendo alguém por perto, a gente se põe a gritar e espera que a levantem. Mas, se vendo sozinha, esforça-se em se levantar pelo esforço próprio, né? Sai por si mesmo resolvendo os problemas. Então, dentro desse sentido, se nós temos algo contra alguém, se estamos lá meio que tristes, magoados, com algum sentimento negativo, antes de orarmos é importante que a gente se refaça nesse sentido, que elimine esse processo todo, jogue isso para fora, porque aí a prece estará com muito mais sentimento, com muito mais profundidade, né? E isso não tem nada a ver com a questão de estarmos num momento ainda de primitivismo, né? de princípios de entendimento disso tudo. E o ensinamento vem para que a gente comece a ter essas atitudes, a nos mudarmos dentro dos conceitos. Porque não adianta só chegar, dobrar o joelho em terra, fazer alguma coisa assim e rezar, orar. E se não tivermos toda uma preparação nesse sentido, muitas vezes a gente fica comprometido, a oração, a prece fica comprometida. E a ação da prece, né, ela vem através da transmissão do pensamento. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Muitos oram por dever, alguns outros para não perder o costume. Mas Deus lê no nosso íntimo, no nosso coração, escuta o nosso pensamento e a sinceridade com que colocamos na nossa oração. Considerá-lo mais sensível à forma do que ao conteúdo seria rebaixá-lo, né? Muitas vezes, então, a gente, dentro da questão da oração, nós estamos sendo repetitivos, estamos fazendo aquilo por costumes, né? Por uma forma, até por cultura, às vezes, e a gente inverte aí o papel de Deus, né? Achando que a gente troca a forma pelo conteúdo e acaba rebaixando, né, essa condição. E a oração do Pai Nosso, com efeito e de forma reduzida, ela traduz todos os deveres da humanidade para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Vamos fazer uma análise com um pouquinho mais de profundidade para que a gente tenha um melhor aproveitamento em nosso benefício. Diz a oração do Pai Nosso:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa parte nos direciona para ratificarmos a nossa crença em Deus, porque nos revela a sua bondade para com tudo e com todos. Teu nome se rubrica em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem todo o espaço. É para visualizarmos a imensidão dos céus como o universo. E isso é simples, gente. A gente pode ter aí uma experiência com relação a isso. Peguemos uma noite límpida aí, onde a gente consegue, ter uma visão do céu com as estrelas, com os astros, uma noite, e vamos olhar esse infinito, vamos ver tudo o que se apresenta ali à noite. E depois, na manhã seguinte, estando o céu azul, límpido, vamos olhar e ver o que a nossa condição traz como percepção disso tudo. Essa questão do infinito, né? Isso é a criação de nós, é a criação de Deus para nós. Aí diz, venha a nós o vosso reino. Nos traz em plenitude as leis de sabedoria, que nos farão felizes a partir da sua observação e do seu cumprimento. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para o superior, quanto maior não será a da criatura para o Criador. Fazer a vossa vontade é observar e nos submetermos às vossas leis e aos vossos desígnios divinos, sem lamentações. Fazer a vossa vontade na terra, como a fazem os eleitos no céu. O que a gente pode trazer disso? Nós estamos aqui, espíritos encarnados, vivenciamos a questão da materialidade no planeta Terra, mas existe uma espiritualidade superior que habita os céus dentro dessa dimensão que nós colocamos como infinito, né? Então, é importante começarmos a ver isso com essa profundidade, trazemos essa percepção para nós, como começarmos a jogar isso dentro de nós, porque são volumes que teremos adquirido, e esses volumes têm uma importância muito grande, porque eles vão eliminando o espaço de onde ainda a gente está com outros sentimentos, né, com outros valores, muitas vezes inferiores. Então, né, fazer a vontade nossa, né, fazer a vontade dele, Pai, para nós aqui encarnados, como é feito pelos espíritos lá no infinito, na imensidão dos céus. E aí vem, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e também o alimento espiritual, para que o desenvolvimento do espírito se dê plenamente. Nos supre constante e permanentemente com as forças necessárias. Isso nos é dado já desde o nosso princípio espiritual, desde quando nos formamos espiritualmente, como fomos criados espiritualmente. E qual é a forma de obtermos resultados, se não pelo trabalho? A necessidade do trabalho é fundamental. Ele corrobora e ratifica a nossa vivência, nos traz a condição de nos percebermos úteis. Então, precisamos estar entendendo cada trecho dessa oração deixada pelo Mestre Jesus dentro dessa visão, o significado de cada parte dessa, que é um complemento que a gente vai ver no final desse bate-papo, a importância disso. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós estamos atuantes assim, nessa
nesse processo automaticamente? Estamos realmente nos conduzindo, nos colocando dentro disso? Será que nós estamos perdoando aqueles que nos, de alguma forma, ofendem, que nos geraram alguma incompatibilidade, seja ela qual for? Então é necessário que primeiro nós façamos a nossa parte. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos lá, somos um vaso, uma jarra cheia, está completa. Só que o conteúdo que está nela é um conteúdo que nós vemos no dia a dia por aí na nossa vivência, e a gente vai jogando aquilo para dentro de nós, gerando ira, gerando tensão, gerando todo tipo de sentimento negativo. E isso começa a trazer para nós até a questão, dentro da insalubridade, a questão da saúde, né? Então, se eu quero ser perdoado, é primeiro necessário que eu perdoe, ou seja, eu tenho que retirar toda essa água, toda essa impureza que está dentro de mim, para que tenha espaço para caber coisas novas. E que essas coisas novas sejam coisas boas, coisas dignificantes. E cada uma das nossas infrações às leis naturais é ofensa que fazemos, é dívida contraída, que cedo ou tarde nós vamos ter que pagar, vamos ter que resgatar isso. E Jesus não veio para nos servir como fiador, já falamos isso algumas vezes aqui, né? Ele veio nos mostrar o caminho a ser seguido, com segurança e com retidão. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Dá-nos assim a força para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que tentam nos desviar do bom caminho, inspirando e muitas vezes nos intuindo ao mau pensamento. Abordemos aqui a condição da qual podemos e devemos controlar os nossos pensamentos. Nós somos os únicos responsáveis pelo que pensamos. Muita gente fala assim, mas eu fui influenciado, eu me deixei ser influenciado. Quem não quer ser influenciado não se leva. E aí é que vem a troca, né, a percepção de entendermos isso. Como é que eu posso dominar esse processo? Como é que eu posso bem fazer com isso tudo? Então é necessário que a gente busque esses entendimentos, que a gente comece a perceber no nosso vivenciamento a necessidade de mudança. E nos disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E dentro dessa mensagem, está tudo aí o que Deus colocou em nós e está nessa imanência. E Jesus veio trazer isso para nós, mudando todo um contexto advindo da velha geração, né, de profetas, enfim, desde Abraão, Moisés, e isso tudo foi mudando, e veio o quê? A lei do amor. Mas, infelizmente, ainda a lei do olho por olho, dente por dente, parece que está predominante no ser humano. E depende de nós mudarmos. Então, resumindo isso tudo, nós somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar as nossas faltas, mas para nos melhorarmos. A causa do mal está em nós mesmos. Os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais nos envolvem para nos tentarem. Ficam nos tentando, nos influenciando. E não descansam um minuto não, hein? Eles não baixam a guarda. Cada vício ou defeito nosso é uma porta aberta para as suas influências. E tudo o que fizermos para afastá-los será inútil se não lhes opusermos força e determinação. Dentro da lei física da natureza diz que para se anular uma força é necessário usar força igual teor e contrária, no mesmo potencial, para que seja anulado, senão não se consegue anular. Então, pois contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele.
A prece funciona como um agente. Se forma pelo pensamento e cria um escudo protetor. E eu digo que é um bom começo. Mas sem a boa prática não funcionará, pois o trabalho é o agente catalisador disso tudo. Como diz sempre o nosso amigo Chico, orientado pelos espíritos que deram toda essa condição de chegar onde chegou, né? Tendo ali todo esse acompanhamento, quando lhe perguntarem qual é a melhor forma de se resolver os problemas, ele colocou trabalho, trabalho e trabalho, né? E vamos filosofar um pouco sobre a criação, né? Já pararam para pensar no trabalho que Deus teve para construir tudo isso? E de repente chega alguém e tenta nos convencer de que nada disso é importante. A vida que é a conjunção disso tudo não importa. Vejamos a nossa importância nisso tudo. Ou não somos importantes? Só por termos sido criados, termos o direito à vida, já é uma importância de suma importância, vou ser redundante aqui. E a nossa importância, ela está na razão direta de ter o Criador nos permitido ser co-criadores. E o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma reflexão sobre a valorização da vida pela vida. E é importante que a gente comece a se posicionar dentro disso. Ou estaremos dentro de um ciclo vicioso, como diz, correndo em círculos, né? O mundo está mostrando para nós aí. E eu digo o seguinte, nada do que está acontecendo no mundo hoje está errado, do ponto de vista do que a humanidade está fazendo por isso e com isso. Se está assim, é porque a humanidade está fazendo assim. As leis divinas nos mostram todo um contexto a ser colocado nesse processo de vivência. E esse contexto é o que nós vamos falar na próxima semana, que são as leis naturais, ao que elas trazem para nós como o processo de vivenciamento. E aqui vamos finalizando o nosso bate-papo de hoje. E eu peço, inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, faça suas perguntas e se quiser contestar algo que está sendo falado, conteste também. Vamos fazer disso um bate-papo cada vez mais saudável, tá bom? Então, ajude-nos na divulgação desse trabalho, é muito importante para nós. E vamos encerrando agradecendo a Deus o dom da vida e a Jesus os ensinamentos, emanando vibrações de amor e paz a todos quanto nosso pensamento possa alcançar. Pedimos a Deus por todos os companheiros de batalhas, aos espíritos benfazejos que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade. Vibremos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças, abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos.